Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador, o Messias esteja com todos vocês que creem no Pai. Bom, irmãos, hoje eu venho falar um pouco de um evangelho que, na verdade, não tem sido muito divulgado e por muitos que não têm uma certa espiritualidade, quando leem, não conseguem entender, então chegam a uma conclusão que é algo falsificado, que é algo que foi adulterado. Mas, meus irmãos, se nós olharmos atentamente esse Evangelho de Tomé, nós vamos notar muita diferença desses evangelhos que foram colocados na Bíblia Sagrada, que hoje nós conhecemos no mundo inteiro, né? É a Vulgata Latina, né? Que foi criada por Roma, e nós sabemos que existiam mais de 30 evangelhos, né, meus irmãos? E muitos desses evangelhos, desses livros apócrifos e evangelhos, dizia claramente a respeito de um Deus demiurgo chamado Javé ou Jeová, que é o Deus de Israel, e que havia um pai verdadeiro, o pai do Messias. E muitos desses evangelhos é claro e nítido que fala sobre essa dualidade. Então, meus irmãos, eu não tenho tirado o meu conhecimento de trás da orelha. Entendeu, meus irmãos? Eu falo sempre esse bordão porque é um irmão aí que fala, e eu acho engraçado, e é verdade. Eu não tiro de trás da orelha as informações, meus irmãos. Eu vou atrás, eu vou buscando, eu vou pesquisando, eu vou estudando. É dia e noite, é correria, irmão. Porque é como se fosse uma corrida, entendeu? Se a gente realmente quer mesmo a verdade, se a gente tem fome e sede da verdade, a gente vai procurar, meus irmãos. A gente não vai ficar esperando de mão beijada, entendeu? Buscar conhecimento numa fonte só e depositar toda a tua confiança, todo o teu entendimento no ensinamento de uma pessoa só. Eu já não sou assim, meu irmão. Não sei se eu sou errado ou se eu sou certo, mas que tem me apresentado muitos bons resultados, eu acredito que sim, porque como eu sempre venho falando para meus irmãos que a verdade, o Pai, a luz, ela está dentro de você. Né? O Messias, a salvação, o Salvador, ele está dentro de você. Quando você passar a conhecer a ti mesmo, né, meus irmãos? E esse evangelho de Tomé, ele fala exatamente sobre isso, meus irmãos. É um evangelho totalmente espiritual. E, inclusive, o evangelho de Tomé foi o primeiro a ser escrito, meus irmãos. Eu estudei muito sobre isso. O evangelho de Tomé foi o primeiro evangelho a ser escrito. Logo depois foi escrito os outros evangelhos. E, ao total, haviam 30 evangelhos. Desses 30 evangelhos ficaram esses 4 evangelhos que são praticamente parecidíssimos. Se você for notar, eles contam a mesma trajetória do Messias do princípio ao fim. Ou seja, a jornada terrena dele. Mas há muita coisa espiritual, a missão do Messias espiritual, eles omitiram nessa Bíblia criada por Roma no ano de 325, no Concílio de Nicéia. Eles estabeleceram que existia só um Deus, um único Deus, que esse Deus era o Deus do Velho Testamento e o Deus Pai do Messias. Eles fizeram o quê? Colocaram o Velho Testamento, que traziam leis e normas, e por isso eles poderiam ganhar dinheiro tanto quanto os judeus ganhavam com o povo judeu, com a escravidão das leis de Moisés, das leis de Jeová, né, que foi dada por intermediário Moisés. E eles montaram o Novo Testamento, que era conveniente para eles, para poder o quê? Dominar a humanidade. Através
dos dois testamentos, da Bíblia, dos escritos judaicos e do povo hebreu, da história do povo hebreu, e o Novo Testamento. Eles montaram um Jesus mitraico, e as pessoas eram perseguidas porque nos primeiros séculos eram perseguidas porque acreditavam que existia um anjo caído, um deus demiurgo chamado Jeová, que era o deus da carne e que era vingativo e mau, e acreditavam que o pai do Messias era o verdadeiro pai, era o verdadeiro criador do mundo espiritual. Só que essas pessoas todas as pessoas que acreditavam nisso foram perseguidas e excomungadas, mortas. Então, ou seja, e aí ficou o que era mais conveniente para Roma. E hoje, o que é conveniente para Roma, meus irmãos, o que é conveniente para Roma? É o que é conveniente para os evangélicos, para a religião evangélica e para todo mundo que fica seguindo num sentido literal, meus irmãos. A Bíblia. Você vê muita gente seguir num sentido literal, meus irmãos. Entendeu? A igreja manipulou a ressurreição da carne material. As pessoas interpretam o ranger de dentes de uma forma literal, como se o corpo estivesse pegando fogo. Não, meus irmãos. O ranger de dente é uma expressão de algo angustiante, de uma atormentação angustiante. Então nós não podemos interpretar as coisas literalmente, meus irmãos. Entendeu? Temos que tem que ter uma... Não adianta, meus irmãos, querer interpretar uma coisa se você não tem uma como que eu posso dizer? Uma disponibilidade para isso, meus irmãos, espiritualmente falando. Porque é muito fácil as pessoas seguirem um evangelho fácil. Eu ouço as pessoas falarem assim: você descobriu o nome Pai e Messias, e você praticando amor ao próximo, você está salvo. Mas espera aí, e a renúncia? E os ensinamentos de renúncia, os ensinamentos espirituais que o Messias ensinou? Não valeu de nada? Tipo, tome tua cruz, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, ou aquele que ama mais o seu pai e sua mãe, que não é digno de mim, aquele que... enfim... Tem dezenas de passagens que a gente pode extrair que o Messias fala sobre renúncia. Aí eu pergunto para você, irmão, será que as pessoas estão preocupadas só com a salvação do corpo, com as coisas terrenas, ou com as coisas espirituais realmente? Entendeu, meus irmãos? Então, eu venho falar desse evangelho de Tomé, que foi proibido, simplesmente foi banido das escrituras. Inclusive, falando de história, o Marcion, que acreditava na dualidade também, no concílio de Nicéia, ele foi excomungado, ele foi banido do concílio, de tudo, porque ele tinha essa forma de pensar. Então, ou seja, as pessoas que acreditam então na dualidade são hereges. Então, por que Roma perseguiu tanto essas pessoas, meus irmãos? Tem alguma coisa de estranho. Só não percebe quem não quer. Então, eu venho apresentar hoje para os meus irmãos o Evangelho de Tomé. Eu acho que vale a pena ver. É muito gratificante, mas só uma dica para os irmãos. A pessoa que não tem realmente um compromisso com o Messias espiritual não vai entender o que está escrito nesse Evangelho de Tomé. Por quê, meus irmãos? Porque ele é um evangelho totalmente espiritual. Agora, os irmãos que estão
focados realmente no mundo espiritual, que já tem se desprendido das coisas que atrapalham essa ligação, você pode ter certeza, meu irmão, quando você lê, muitos irmãos aqui com certeza já leram, e tem muitos que não leram ainda, porque tem um certo receio, porque falaram que está tudo adulterado e que é doutrina de demônio. Meus irmãos, eu aconselho você ler e você meditar sobre tudo que está sendo dito lá. Eu vou só falar aqui três pedacinhos do que está escrito lá para os irmãos meditarem. Vamos lá. Quem descobrir o significado interior destes ensinamentos não provará a morte. Outro. Aquele que busca, continue a buscar, até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Esse é o segundo. E agora, para terminar, meus irmãos, olha que bonito. Olhem, se aqueles que vos guiarem disserem o reino está no céu, ou seja, está falando aqui dos líderes, seja líder religioso, seja líder de grupo de internet, seja qualquer um que ensine. Entendeu, meus irmãos? É o que eu digo, eu não tenho discípulo, eu apenas sou irmão de todos vocês e eu compartilho o pão com os irmãos. Eu não quero ninguém, eu já falei, se uma pessoa está no meu canal e essa pessoa está seguindo o caminho certo, eu fico feliz, meus irmãos. Eu não quero números, eu quero só distribuir a verdade, que é o amor incondicional acima de tudo, entendeu? Então, meus irmãos, olha aqui o que o Messias fala aqui no terceiro verso. Olhem, se aqueles que vos guiarem disserem o reino está no céu, então os pássaros vos procederão. Se disserem que está no mar, então os peixes vos procederão. Pois bem, o reino está dentro de vós e também está no vosso exterior. Bom, irmãos, os irmãos que já conhecem meu canal sabem que praticamente eu só falo sobre essa espiritualidade, de conhecer a si próprio, de entender que o reino do nosso Pai verdadeiro está no nosso interior, não está num canal do YouTube, não está num grupo específico, não está numa pessoa em si, ela está dentro de vós. E você, essa verdade estando, o Pai, a verdade estando dentro de você, o Espírito da verdade ele vai te dando discernimento para você procurar. Não para você ficar estacionado e acreditar simplesmente numa coisa que você acha que é a verdade e pronto. Não, você tem que sempre duvidar de si próprio e ir atrás. Que é isso que é o que o Paulo fala sobre a corrida rumo à salvação, entendeu? É uma corrida, é uma maratona. Para quê? Para ganhar o grande prêmio, que é o quê? A salvação. Então, meus irmãos, a gente não pode bobear achando que simplesmente a gente aceitando o nome Pai e falando o nome Messias e dizendo que ama o próximo, que você vai simplesmente ser diferenciado do resto da humanidade. Não tem nada a ver, meus irmãos. O amor ao Pai, amor ao próximo é muito mais do que você imagina, do que nós imaginamos. É um amor espiritual, incondicional, que perdoa, que não tem ira, que não tem raiva, que não tem ódio, que não maltrata, que não se vinga, que não se ira, que não se destrói, que não se mata, que não se rouba. Entendeu, meus irmãos? O nosso verdadeiro Pai não faz nada disso. Entendeu, meus irmãos? Então eu aconselho os irmãos a assistirem o Evangelho, lerem o Evangelho de Tomé. E eu aconselho os irmãos, dentro do meu canal, tem os canais lá. Tem um canal chamado Canal da Hora. Canal da Hora. É um grande amigo e irmão agora que ele tem lá uma coleção dos livros apócrifos em áudio. Se os irmãos quiserem ir lá, se inscrever lá, muito bom, meus irmãos. Um abraço e a paz do Salvador esteja com todos.